Olá, pessoal, mais um podcast da Dor com Amor, Autismo em Foco, tudo para você, papai, mamãe ou aquele que queira saber mais sobre o assunto. E vamos falar também hoje do nosso congresso, o nosso congresso dia 9 de dezembro e que vai ser em Pompano Beach. E estamos aí com as inscrições abertas para você que queira saber mais. Fala na sua igreja, no seu trabalho, para as pessoas que queiram fazer inclusão e também para escolas, né? Para que todo esteja com a gente dia 9 de dezembro. E vai ter tradução em inglês. Então procura aquele também que está no seu convívio, que também fala a língua inglesa ou hispana. Nós vamos estar traduzindo todo o congresso na língua inglesa. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, que é uma das nossas convidadas da palestra, uma palestrante, que vamos falar sobre a ciência ABA. Olha só, uma ciência, como que é uma terapeuta ABA. Estamos hoje com Rosângela Mello. E é um prazer ter você aqui hoje com a gente, Rosângela. E ela é chamada de Rô, gente, porque é mais fácil falar Rô, curtinho em inglês, do que Rosângela, né? Então, a nossa Rô Mello está aqui e trabalha diretamente numa empresa americana. Ela vai contar tudo pra gente. Nós queremos saber qual que é essa ciência ABA. E a diferença, né, daqui para o Brasil, né? Também que nossos ouvintes também ao redor do mundo. Oi, Débora, muito obrigada por me convidar. Bom, meu nome é Rosângela Rô. Eu sou pedagoga com especialização em educação infantil, com muitos anos de experiência com crianças de pré-escola. E aqui nos Estados Unidos sou Registered Behavior Therapist, ou Technician, que é terapeuta ABA. E trabalho com crianças dessa faixa etária também, que são os meus clientes atuais. E falando um pouco do que é a ABA. A ABA é uma ciência que trata do comportamento, que estuda o comportamento. É o comportamento aplicado, a terapia do comportamento aplicada. E é muito usada com crianças que estão no espectro, não só com TEA, com outras crianças também, mas basicamente e especificamente com TEA. Com o diagnóstico do autismo. Do autismo, de qualquer nível de suporte. Porque quando a gente fala de suporte, né, às vezes a gente fala, a criança é de suporte nível 1, é fácil. E aí a gente pergunta, é fácil para quem? Tá certo. Não existe nenhum nível de suporte fácil. Todo nível de suporte é um nível que a palavra já diz, precisa de um suporte. Precisa de uma forma ou de outra de uma terapia assistida. De uma terapia assistida. E que normalmente tem a combinação da ABA com a terapia ocupacional, com uma fono. E o que eu acho bastante importante aqui nos Estados Unidos é que a gente, terapeuta, a gente trabalha sempre sob uma supervisão de uma BCBA, que é uma pessoa que aqui nos Estados Unidos obrigatoriamente tem que ter um mestrado. Então, isso que eu queria já pontuar. Eu queria que você falasse antes, Rô, essa ciência ABA, onde ela foi criada e qual ano mais ou menos, e é nisso que eu quero focar para vocês, gente. Qual a diferença de você ter a diferença dos Estados Unidos com o Brasil em termos da ciência ABA e sobre esses terapeutas? Fala pra gente então, a ciência ABA foi começada quando? Na década de 60, por um psicólogo americano chamado Skinner. É por isso que é uma ciência criada aqui nos Estados Unidos e amplamente usada aqui nos Estados Unidos. E usada, certificada, tem todo um processo. No Brasil, não é uma profissão reconhecida. Então, você faz algumas horas, que se eu não me engano são 40 horas, e qualquer pessoa pode ser. A gente lá está começando a levar mais a sério e já tem um projeto no governo para que essa profissão seja legalizada e reconhecida como profissão. Eu acho que isso é tão importante porque aqui você passa por um estudo, uma supervisão diária e que é diferente no tratamento de quem faz ABA no Brasil, só de fazer um curso, talvez até com você ou com outras pessoas,
possam estar fazendo lá sem uma orientação e sem uma pessoa que está dando o suporte. Essa é bem a diferença, Essa né? é a diferença. A gente tem muita gente capacitada no Brasil, Sim, com muita. certeza, que já faz um Tem. trabalho sério, como também tem muita gente que acha que fez 40 horas e que pode fazer sem supervisão. Isso que é importante. O que é né? importante a supervisão? A supervisora, ela estudou mais que a gente terapeuta. Sim. Né? Porque a gente aplica. A gente, na verdade, é aplicador da terapia. O supervisor é ele quem faz todo o planejamento do que você vai fazer efetivamente sim. com o seu cliente. Entendi. Entendeu? Muito bacana. Então, essa é a isso. diferença. E você me disse que, além disso, você tem uma supervisão de... assim, não é só você trabalhar com a criança, o que você está fazendo, você tem que ter um relatório muito, Diário. né? Diário. Enorme. A gente, assim, só em palavras, para cada cliente que eu tenho, eu escrevo 700 palavras por dia, que é a minha sessão, né? Um resuminho da minha sessão. Mas a gente mede a frequência do comportamento. Aí depende de cada caso, porque é individualizado. Sim, todo tratamento. Então, assim, todo dia, além de eu ter o trabalho durante a sessão, você tem o trabalho depois. E isso é supervisionado toda semana, 2 horas por semana. Eu tenho a minha sessão supervisionada pela minha, chamada aqui BCBA, que é a pessoa que fez o mestrado e que é uma BCBA, ou seja, ela é a supervisora. E que é obrigatório. Entendi, que legal. Então, quer dizer que vocês têm uma supervisora, que é que vai passar e está... É igual como eu, né? Do real estate. Eu vou falar aqui do que eu entendo. Eu sou realtor, mas eu tenho o meu broker. Então, Exatamente. eu estou ali trabalhando, buscando clientes, tudo, mas tudo que eu passo em termos de papelada, documentação do meu cliente para comprar casa, essas coisas, eu tenho o meu supervisor, que é o Sim, broker. que revisa. Não quer dizer que ele talvez seja, em termos de ação, melhor ou pior, porque quem está no field, como você na praça, você entende, mas você tem que passar tudo aquilo para ver se está dentro dentro desse contexto, o que os Estados Unidos pede pela sua licença, tudo dentro da ciência ABA, se aquilo está sendo feito de acordo. Eu achei muito interessante isso. Não quer dizer que a gente, terapeuta, que está ali todos os dias com as crianças, eu não tenha liberdade de... no momento de, não, isso aqui não funcionou, eu vou tentar fazer uma outra coisa. Você pode, se apenas no final da sua sessão, você vai reportar a sua supervisora. E você vai e você ajuda trabalhando até ela, junto, né? exatamente. Você ajuda até em outras formas de aumentar aquelas possibilidades que talvez a criança te mostrou. Porque cada uma é única, né? Cada criança, cada supervisão, cada caso é completamente individualizado. Então, assim, o que você anota, os dados que você coleta diariamente para colocar num gráfico para ver o que você atingiu. Porque qual é o objetivo? É de você aumentar os comportamentos que você quer que permaneçam e que melhorem e de você diminuir os comportamentos que você quer que essa criança passe a não ter, que diminua. Entendi. Então, são 2 gráficos muito importantes. O que você quer que suba e o que você quer que desça, falando numa linguagem simples para todo mundo entender. Certo. Então, é isso que a gente principalmente, eu acho que falar para o mede. pessoal, aquilo que você quer desenvolver do bem que ela já está fazendo e aquilo que muitas vezes não é olhado pela sociedade como uma coisa, por exemplo, de dar crise ou de ser agressiva ou se jogar as coisas, né? E você vai diminuir aquilo que não é bom e você vai acrescentar neste estudo, que é a aba, nas coisas boas, aumentar a capacidade dela. E eu vejo que a capacidade é incrível do que... A gente não pode dizer que um autista ele não consegue. Consegue tudo. Sim. Tudo. Tudo, né? Tudo. São crianças super inteligentes e... Cada caso é um caso, óbvio, mas assim, basicamente, além de amorosos, que é o que me move no meu trabalho, que eu falo para você sempre, que é impossível você não ter laços, você não ter amor, porque é um amor que eu desconheço, que é o amor dessas crianças, por mais que você tenha que ser dura às vezes, e eles
você causa essa crise, porque o objetivo é esse, é saber lidar com a crise, é saber lidar com o não. Mas é um amor, assim, saiu da crise, ele simplesmente esqueceu tudo o que aconteceu e ele vem e o que ele quer é só um abraço e um colo. Gente, então, eu vejo isso. Né? Isso até me arrepia. Aí, assim. eu vejo, porque eu gosto de falar com a Rosângela, a gente já teve vários encontros, tudo. Eu não sou nenhuma especialista, não sou uma mãe atípica, não estudo sobre isso, mas é tão bom você estar com profissionais que amam o que faz. A diferença de você estar para estudar para ganhar dinheiro ou estudar para fazer aquilo que é o seu chamado, porque muitas vezes com esse estresse que eu acho que também seu emocional de estar lidando com uma criança, né? Sim. Como as mães que também têm os estresse emocional com o filho, você também passa, mas aquilo você também constrói com ele aquele quando ele vai surge uma coisa que ele conseguiu e que passou de uma etapa para outra. É emocionante. E eu vejo que a Rosângela não tem como se não nisso, se gente. emocionar, Dá uma gente. olhada no brilho. Olha para aquela câmera ali, olha o brilho dos olhos dela quando ela fala dessas crianças. Quando a gente às vezes conta para uma pessoa que não é do field, que você fala, poxa, minha criança hoje conseguiu colocar um sapato. A pessoa te olha assim e fala, você é maluca? Toda criança coloca um sapato. Não, você não sabe o quanto é difícil, às vezes, colocar um sapato. Certo. Sabe, assim, são pequenos passinhos que a criança dá, mas que faz toda a diferença no seu trabalho e você vê então, o a quanto beleza é a beleza que eu acho nesses profissionais que estão, sabe, aí, tantos profissionais maravilhosos que nós temos, e nós estamos aqui com esse congresso colocando muita gente em pauta hoje que estavam também sobre os bastidores, porque você, quantos anos fazendo isso, como Olga, 35 anos, todas licenciadas, Sim. todos os nossos palestrantes, e que muitas vezes não tinha essa oportunidade que hoje tem de ter o nosso podcast, né, Dor com Amor, que falamos, né, do autismo em foco, porque autismo está em foco, né? Bastante. Muito em foco, porque nós estamos vendo que não é porque cresceu, né, Rosângela? Eu acho que os casos é porque estão dando diagnósticos muito mais cedo e certeiros hoje em dia sobre o autismo, Exatamente. Né? Você vê, eu tenho um cliente agora, que eu estava te falando, com 18 meses. Quer eu dizer, achei... É inacreditável, gente, você já tem um diagnóstico. Eu achei isso bárbaro. 18 meses. Porque muitas vezes, até no Brasil, para se chegar a um diagnóstico de autismo, leva anos. E não, vamos ver o desenvolvimento, vai passando o tempo, ou o neurologista, ou mesmo a psicóloga ou psiquiatra, vai deixando um pouco a dificuldade disso, que eu acho que nós temos que lutar para cada dia ser mais rápido. Como você agora me disse dessa criança, que aqui nos Estados Unidos, então tem como sim, a partir de 6 meses, você diagnosticar um filho que esteja dentro do espectro. E qual que é a diferença que agora nós vamos querer saber, que como você vai fazer uma ciência aba, tratar uma terapeuta... Uma criança de 18 meses. De 18 meses, e a diferença daquela que já tem 4 anos, ou o que for. Na verdade, a de 18 meses... É uma linha muito tênue, né? Porque, assim, a criança típica, ela morde também com 18 meses, porque ela tá na fase oral. Certo. Então, ela conhece o mundo através da boca. Botar tudo quanto é coisinha na boca. E morder também. E morder, então, isso. A criança atípica, ela também faz a mesma coisa. Sim. A única diferença, eu acho que a criança atípica, ela pode levar mais tempo nessa fase de morder, de colocar tudo na boca, de atirar os brinquedos. Então, um exemplo que a gente conversou, que eu faço com essa criança, quando ela atira um brinquedo, ela está na fase de atirar. Mas como isso pode se perpetuar mais por ela ser atípica, então o que a gente faz? Não adianta eu dizer para ela, não atira o brinquedo, porque vai machucar, ela não entende com 18 meses. Então, a gente troca o brinquedo que ela tá na mão por uma bolinha, para ela tirar a bolinha. Porque bola é normal a gente atirar. Porque bola ela vai poder atirar. Certo. Então, toda vez que ela pega um brinquedo e ela atira, a gente
troca por bolinhas grandes que ela não consegue colocar na boca. Leves, para também não machucar. E agora, ela, quando pega um brinquedo que ela vai atirar, ela já me olha. Na verdade, é um menino. Ele já me olha e ele mesmo, e pega a bolinha e joga a bolinha para mim. Olha que interessante, então, assim, né? com poucas palavras, ele ainda também é muito novinho para a gente saber sobre fala, mas ele balbucia B, ma. Ele está dentro da normalidade, dentro do esperado da idade dele, do que ele balbucia. Ele é gêmeo, tem uma irmã que não é atípica. Então, eu acho que isso também ajuda muito, porque eles brincam muito o tempo inteiro. E é incrível, porque ele não morde a irmã. Ele só morde a mãe e uma cadeira. E uma cadeira. E uma cadeira. E a minha, eu ainda não fui mordida. Mas, claro que algum dia ele pode ficar aborrecido, porque ele ainda não morde porque ele tá zangado. Ele morde porque ele morde para brincar. Certo. Sabe? Então, desenvolveu esse foco dele, né? Tipo, Play-Doh, eu não posso brincar com ele com massinha ainda, porque realmente ele não só morde como ele come. Isso eu já ouvi. Que também é muito comum. Então, além de ser comum na idade, típica, é comum em criança típica até de 6, 7, também, 8 anos. De e mais até. Pôr na boca e realmente comer. É onde a gente tem que ter cuidado com os filhos, Ele tem uma seletividade alimentar enorme. Você tá vendo por que descobre, gente, com muito cedo? É a seletividade alimentar. É que o olhar, ele muitas vezes não busca o olhar da mãe na hora de amamentar. Sim. Não corresponde quando a mãe chama o nome dele. Muitas vezes não gostam do contato físico, né? Físico, que você pegue, que você abrace. Que abrace. Então, isso aí que você tem que notar, mamãe. Se o seu nenê, né, a partir dos 6 meses, não está fazendo essas coisas, que geralmente é esse contato físico que você tem com o seu bebezinho. É na hora de amamentar, ou de chamar pelo nome, ele te responder. É de começar a fazer Google, dadá, naquelas coisas. E aonde que você pode, sim, procurar o mais rápido possível para ter esses diagnósticos, porque você está vendo. Com a ciência ABA e o que a Rosângela faz, eu sei que o desenvolvimento vai dele ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Ele não vai chegar a ter este problema de estar dando essas crises, porque ele já está começando muito novinho. O cérebro ainda está muito, né, maleável. E aí a ABA trabalha com antecedente, o comportamento e a consequência. Então, ele é uma criança que, como começou muito cedo, a gente vai conseguir intervir no comportamento cedo também. Porque o comportamento, o que é? É uma ação. Né? Então, assim, as ações que ele vier a ter, a gente vai conseguir intervir mais cedo, porque a gente já pegou ele muito novinho. Então, ele já está na creche. Então, eu acompanho ele em casa e na creche. Olha. Entendeu? Ele tem direito a 30 horas por semana. A gente não faz isso tudo, porque ele é muito novinho. Eu acredito que aos poucos a gente vai terminar fazendo as 6 horas, mas fica muito puxado para ele. Mas, assim, eu vejo que é uma conquista diária. E, nesse caso em particular, quem percebeu não foi a mãe, foi o pai. Olha que lindo. Foi o pai. Quando o pai está envolvido, gente, na criação dos filhos, tá vendo? A importância também da família estar toda, né, unida, porque eu acho que um filho atípico, a família atípica, os parentes também têm que ser atípicos e aprender mais a lidar. E ter essa sensibilidade, né? De falar, não, eu tô vendo que algo não está certo. Sim. Se a menininha que é gêmea está fazendo, mesmo que for o primeiro filho, porque muitas vezes o primeiro filho não te dá uma direção, né? Do que realmente, né, as crianças fazem. Mas com gêmeos, ver uma menininha fazendo... você vê. E o menino fazendo ao contrário, que não está... Então, o pai que percebeu... levou no pediatra e o pediatra imediatamente já falou, realmente, você já pode começar o que você conseguir de tratamento até chegar ao final, né, de Medicaid, de todo o processo. Então, ele imediatamente começou... Tá vendo? Antes de chegar até mesmo sobre o sistema americano de saúde, né, que tem que ter algum tempo para que você consiga estes direitos, né, que você tenha completo, mas fazendo este tratamento na empresa que já está apta pelo fato do médico já inscrever tratamento ABA,
Sim, a normalmente já terapeuta prescreve. já prescreve? É. Isso é maravilhoso. ABA, fono Fono. e TEO, que é Pode terapia falar inglês. ocupacional. Pode falar inglês também. Terapia ocupacional. Os 3 normalmente já são prescritos. Já, logo os bem 3. antes, né, fazendo um aninho e pouco, a pessoa Lá já... na empresa que eu trabalho, que é a Spring Health, a gente faz, eles têm tudo, eles têm fono, então assim, às vezes os pais não têm tempo, eles têm um center com tudo quanto é material, eu às vezes trabalho com a minha criança lá um pouco. Entendi. E eles Aquele têm apoio tudo. que talvez você não tenha em casa, você tem nesse Eles centro, têm tudo né? lá, Inclusive, assim, eles também, qualquer material que eu queira, por exemplo, as bolinhas desse menino em particular, que quando eu pensei, tá, vamos tentar as bolinhas para trocar, sim, é só eu falar lá, olha, gente, eu quero bolinha para poder trabalhar com o meu cliente. legal. Eu tenho, é uma empresa que me dá todo o suporte. Um suporte, Todo né? o suporte, e as BCBAs, que são as supervisoras, também te dão todo o suporte. Você manda, que às vezes acontece uma situação na hora de uma sessão e você quer uma opinião, e assim, eu mando uma mensagem, imediatamente eu já tenho uma resposta daquilo. Que E legal. eles fazem o Train Parents, que é o treinamento com os pais. Nossa, isso que eu queria agora abordar. Sim. Vocês estão vendo que a Rô, ela tem não tantas crianças e que quando ela vai fazer agora o doutorado dela, né, também, mestrado, né, vai fazer o mestrado para que ela possa ajudar até mais mães, porque agora como terapeuta ela está tratando. Então, se você faz seu mestrado, você vai ter condições de ser estar supervisora e de várias. Então, isso para nós brasileiros aqui e tendo estes profissionais, né? E que eu deixo uma dica antes da gente falar isso aí, que é muito importante para nós. Para vocês que estão estudando, gente, faça esses cursos maravilhosos. Além de ser muito bem recomendado nos Estados Unidos, muito bem pago, muito bem valorizada a ciência ABA aqui, é uma profissão de amor também. De amor. Então, aquela que está com vontade... É uma troca única, pode ter certeza, é uma troca... E que nós precisamos, né, mais pessoas da língua portuguesa, porque está crescendo muito, só no nosso... Precisamos. A gente lá na Spring Health, eu sou a única que falo português, de contratada lá. Olha, tá vendo? E, infelizmente, eu não tenho tempo, porque a terapia ABA são muitas horas com cada criança. E o terapeuta ele só pode trabalhar 10 horas por dia. O que já é bastante, porque você pensa 10 horas por dia em terapia, é um desgaste emocional, se você se envolve emocionalmente, que eu não consigo imaginar como trabalhar sem esse envolvimento. Não tem como, criança, então, assim, gente. 10 horas por dia é mais do que suficiente. Dizem que se você ficar com um cachorro na sua casa uma semana, você nunca mais larga dele. Agora você imagina uma criança também. E a criança é na mesma hora, você não quer mais largar. Não, você não quer. Você não vai deixar ela. Então já imagina o que essas pessoas que estão nessa profissão, né? Esse relacionamento. E ela já me disse até que já ficou até de cama. O meu primeiro cliente, que ele ficou... Né, a gente atingiu os objetivos e aí ele não precisava mais. Eu fiquei 3 dias que eu não conseguia levantar da cama para trabalhar. Da minha supervisora ir em casa, gente, me botar. Falei, olha, é bom, é positivo, não tem nada para você estar triste, mas é uma tristeza enorme. Ainda é, mas agora eu já consigo sair para trabalhar. Mas detalhe, eu voltei para terapia, porque você precisa também. Isso, porque acho cada que laço que você... Embora eu mantenha contato com todas as famílias, viu? Eu acho que é nisso. Você trabalhando com autismo, tudo, você vê o quanto é importante terapia, gente. Terapia até para os típicos, né? Sim. Aí para a família pra se tudo, centrar. E eu acho que na criação dos filhos, em tudo de aceitação, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. A participação da família é imprescindível. Agora que nós vamos chegar nesse assunto, que é importantíssimo, é sobre... Porque não adianta você ter uma terapeuta mesmo... Porque são quantas horas? No máximo, aqui é autorizado 30 horas. Ou seja, dá 6 horas por dia. Dá 6 horas por dia. De segunda a sexta, né? Segunda a sexta. É muito, gente. Mas só que... São 6 horas. Quanto tempo tem o dia? 24. 24. A criança vai dormir... Ou não, porque muitas nem dormem. Levam um tempo. Levam um tempo para adaptação de sono, são curtos. O tempo que você tem com uma criança atípica
é muito maior do que talvez o tempo que você tenha com a criança típica. Com E a certeza. família, depois dessas 6 horas e que são permitidas e reguladas aqui, para você ver que aqui é diferente do Brasil. O Brasil não tem essa profissão legalizada. Então, aqui com isso, o que a família tem que fazer depois? Aí que você vai me falar sobre esse treinamento. Então, as supervisoras, a gente, terapeuta que está todo dia com a família, né, principalmente quando você trabalha em casa, na casa da família, você está sempre... primeiro que ela está te vendo, porque você não tem o direito de ficar sozinha com a criança, tem sempre alguém dentro de casa, né? A mãe, o Ou pai, a mãe, ou ou o pai, avó, quem a alguém família disser que vai estar né? em casa. Uhum. E vai vendo, e você vai tirando uma dúvida ou outra. Mas, por outro lado, a supervisora, a BCBA, ela também faz um treinamento com os pais. Ela vem conversar com os pais para que, na hora que no caso, eu vou embora, ela continue usando o mesmo vocabulário que eu uso com a criança, tendo as mesmas atitudes, no caso específico que a gente estava conversando, de trocar o brinquedo pela bolinha. Tem uma frase que a gente usa muito em aba, que é uma frase realmente da ciência, que é se você tem. Então, assim, se você fizer o seu trabalho, você vai receber a sua balinha que você gosta, troca, por exemplo. Né, do presente. Exatamente. Depois de que é realmente uma frase do ABA que está até no estudo, não é uma coisa que vamos falar assim, não. Em inglês é if, then. Entendi. Entendeu? Então a você gente fala usa... para uma criança, se ela fica bem comportada, as típicas falam, você vai ganhar um pirulito, ou vai ganhar um carrinho. Exatamente. E isso também é usado então, assim, como uma ciência, quando você acabar gente. de comer, você vai poder brincar com a sua bola. Eu acho que na criação, além de ser exemplo, né, os pais são exemplo da sua criação, eu acho que é se organizar dentro de um schedule, né? Exatamente. E não deixar tudo misturado, eu acho que assim, na hora de comer é comer, então depois que você comer, você tem a sobremesa. Depois que você ter a sobremesa, você pode brincar. Agora é hora de estudar. Uma ideia que eu acho que funciona bastante, que eu uso com o meu outro de 3 anos, eu tenho as figurinhas do nosso schedule. O que a gente vai fazer? Eu vou começar a acompanhar ele na escola, mas eu ainda estou em casa com ele. Mas a partir de segunda-feira a gente já vai estar na escola juntos. Então a gente faz um schedule. Eu tenho várias figurinhas, de coisas que ele gosta. Play-doh, quebra-cabeça, brincar de bola, tem a hora do lanche... Ele gosta muito de tomar mamadeira do leite. Então, quando eu chego, a gente faz junto. É claro que eu já sei o que eu vou fazer, mas é como se a gente estivesse junto. Então, eu vou dizendo a ele e ele vai colando com velcro as figurinhas do que a gente vai fazer naquelas 4 horas. Então, ele olha, sabe? Ele vai e ele olha o que a gente tem que fazer. É tudo figurinha. Entendi. Então, olha, e eu quero agora posicionar mais neste assunto, que é o que a família, gente, pode ajudar nisso. Porque, como ela falou, nós temos que ver que ela diz, eu sempre estou com alguém da família. E se essa família for uma mãe, o pai, geralmente não são, mas geralmente a mãe, ou a mãe está trabalhando porque sabe que 6 horas ela está lá, mas deixou a avó ou uma tia, uma responsável. O que essa pessoa está fazendo? Está usando ela como babá para ir fazer a comida? Está usando ela para poder ficar na internet? Ou está usando isso com pretexto de não estar com a criança? Por favor, isso não. Porque aproveite uma terapeuta, aba, para aprender com ela como lidar com a criança. Fazer perguntas, tirar todas as dúvidas. Elas fazem isso, Exatamente. gente. Não vai para o celular achando que está ali com uma... Não, é uma pessoa para te ensinar uma ciência. E que a família, se não tiver envolvida nessa ciência, a aba, ela não vai ter, assim, o que poderia acontecer com a sua criança em 6 meses, ela pode levar até anos, se você tiver um auxílio também da família no que você faz, uma continuação, né? Sim, e existem muitos cursos que a própria família pode fazer, além dessa ajuda que a gente tem no dia a dia, Sim. da supervisão aqui, mas no Brasil, por exemplo, que é diferente,
eu acho muito válido que a família faça Os cursos. Eu tenho até, gente, procura a Dor com Amor, porque eu indico para a família cursos maravilhosos do Brasil, porque, gente, o Brasil tem tanto profissional maravilhoso, pode ser que não é legalizado, mas que estudam e que estão ali. Que estão na lida mesmo, e que podem ajudar as mães. Então, nós temos esses profissionais aqui, enquanto no Brasil, para estes cursos, né? E cursos sobre o autismo no geral, como a Olga tem um curso muito bom. Então, nós estamos aqui para poder facilitar a sua vida, mamãe, a sua vida de um filho especial e que ele precisa ser simplesmente lapidado esse brilhante, não é isso? Exatamente, exatamente. E que vai ser um brilhante como o outro, qualquer. E talvez você tenha um brilhante hoje que é um filho típico, e que também estão não sendo cuidados e que eles vão acabar o quê? Não tendo brilho lá na frente, gente, não é isso? A gente tem que pensar que o autismo, ele não é uma doença. Pois é. É apenas o cérebro que funciona de uma outra maneira. Uma maneira que a gente não tinha tanto conhecimento e que a gente cada vez mais agora tem conhecimento, tem estudo. Pois é. Né? É um jeito diferente de funcionar o cérebro. Então, vamos ler, vamos estudar, porque é assim que a gente vai aprender a lidar com essas crianças. Por isso que o autismo está em foco, né? Exatamente. O autismo em foco. Por quê? Com as redes sociais, com tudo que hoje nós temos, a facilidade de você entrar hoje nos conhecimentos é grande. Mas vamos também prestar atenção em quem procurar. No que está, porque tem um lado bom e um lado ruim em tudo isso que a gente vê. Exatamente, por né? Estar em foco, também tem muita gente se aproveitando do momento desse foco. Sim. Cuidado com aqueles que, porque tudo agora virou like falar de autismo. Sim. Mas o que essas pessoas estão fazendo? Estão tendo só grupo no WhatsApp para poder estar ali discutindo ou pegando informações variadas, que umas boas, outras ruins, outras nem tanto, para ter likes? Então, vamos buscar realmente quem está fazendo a coisa séria, né? É o que nós temos buscado neste projeto, porque eu não sou uma mãe atípica, mas eu contei já a minha história. Eu também não sou uma mãe atípica. Porque eu tenho uma história, né? Que o porquê disso, então... vocês assistem o primeiro vídeo da Dor com Amor ou me procura. E eu acho que esse amor, que é quando Deus te faz um propósito de vida, né? Sim. Então, é o que nós estamos fazendo com excelência. Buscando estar com essas mães para dar todo o suporte para elas que eu tenho acompanhado. Que é muito importante, porque a família precisa... A família precisa. Então, porque eu falo assim, aí o povo fala assim, mas e os homens nisso? Vocês têm um grupo de mulheres, mas, gente, se as mulheres que estão ali nos seus filhos, para os maridos, e buscarem o pão de cada dia, e se elas estiverem sendo tratadas, se elas estiverem sendo ouvidas, ou a gente mesmo, eu vejo no grupo, hoje eu coloquei no grupo assim, eu fico tão feliz de vocês se ajudarem uma outra, né? Que você faz parte do nosso grupo, porque ela também é uma apoiadora do nosso projeto. Ela está também ali para algumas dificuldades, está nos direcionando, né? E aí eu vejo e fico tão feliz, porque aquela troca, 250 mães ali sabendo que estão sendo olhadas na hora que precisar da gente, nós estamos ali para poder estar, né, defendendo, sendo uma só, né, dando a mão, né? E com isso, o que acontece com os homens? Se eles estão naquilo, mas que vê que a esposa está bem, está centrada e que ela tem uma ajuda também, eles vão ficar também mais felizes, porque a mulher, eu acho que é um ponto na família que, se ela descontrolar emocionalmente, as crianças vão sentir, o esposo vai sentir. Então, eu acho que tudo nisso, e se você não fala aquilo que você sente, principalmente dentro de casa, olha, estou cansada, que esses maridos, mesmo chegando exausto do trabalho, mas vê que também o trabalho dela também foi árduo. Mas porque o pai também ele tem que estar presente, né? É muito importante, sim, a criação e a ajuda mútua.
É importantíssima a participação Sim. do pai. E ele também é humano, o pai também sente. É porque As culturalmente mesmas dores, ele não né? foi feito. É a dor o com homem amor, né? não pode chorar, o homem não pode fraquejar, mas ele pode sim. Sim, Né? A dor é a lógico. mesma. É a mesma que um É a homem mesma. sente, mas isso, vendo que nós dando esse suporte para a mãe na autoestima, dela se sentir valorizada no que ela faz, aí ela vai, o esposo vai chegar e vai ver que ela tá com um sorriso, não tá mais assim, querendo pôr aquela culpa inteira no autismo. Para com isso. Exatamente. Os seus filhos também têm que ser tratados como uma pessoa. Gente, como pessoa. E pessoa tem limites. Sim. Pessoas têm regras. Nós não somos uma sociedade de. Senão a gente viraria um punhado de rato e, assim, sem controle, né? Eu acho que dentro de uma sociedade nós temos que ter respeito às autoridades e também posicionar dentro de casa. Eu sou o pai desta criança, mesmo típica e atípica, mas que tenha voz sobre ela. Porque senão vira uma confusão. E eu tenho visto mesmo nos meus grupos que tem pais e mães que fazem tudo para o filho porque sente dó dele por ele ser diferente. Gente, é só a diferença não é por isso. Não. Você não A tem criação que tem fazer ser a mesma. como É qualquer um filho, outra. exatamente, botando limite, dizendo não. Isso para você que é terapeuta é muito importante, Muito não é? importante. É que por você isso, faz. que eu digo, é na mesma página. Assim como eu digo não, A mãe tem que te falar a não. mãe, o pai, quem quer que esteja criando ali aquela criança, que esteja próxima, a babá. Porque na escola, ele tem todas as regras exatamente como todas as outras crianças. Isso. Não tem diferença. Então, é isso que eu tento. Tudo está na mão da família, né? Como Sim. que o seu filho vai desenvolver? Porque se ele quer isso, você fala que não vai dar, e ele joga esse copo no chão e quebra, e você pega e dá porque não quer ver ele jogar novamente, você está criando o quê? Cada Porque dia a criação, pior. na minha opinião, assim, independente de típico a típico, é um trabalho de equipe, né? Ela é. Todo mundo que tem contato com aquela criança é um pedacinho da educação dessa criança. E o exemplo, tudo, e você Exatamente. ser enérgico na hora que é, amoroso na hora que precisa e tudo mais. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, a família Muito, estar junto. Muito importante. Porque aí ele vai fazer esse mesmo exemplo na escola e na igreja, ou socializar melhor, porque ele sabe que ele tem limites. E a criança sabe, né? Aí eles sabem muito bem. Eles sabem que quando que querem, por exemplo, eu acho que o que eu vejo pelos meus netos, né, que querem uma coisa, ele vai e dá aquela birra até poder ver até onde você aguenta, né? Até onde você chega e fala assim, tá bom, toma, para de gritar, pelo amor de Deus, não é? Eles são assim, aí ele fica até olhando assim para ver se você tá fazendo. Aí você fala, não vai me adiantar nada. Eles vão calando. Eles são espertos. Você vê, Eles são espertíssimos. Um dos meus clientes, quando ele não quer fazer alguma coisa, ele fala para mim assim, crying, quer dizer, ele tá me dizendo que ele vai chorar. Aí eu falo para ele, tudo bem, não tem problema nenhum chorar também. Você vai chorar e vai passar e depois vai ficar tudo bem. Mas vamos fazer o que a gente tem que fazer. Aí ele faz. Aí às vezes eu estou trabalhando com ele aprender a me dizer que ele precisa de um break, que ele precisa de um tempo. Então, agora ele, ao invés de ele tá diminuindo essa coisa de me falar que cry, e que não tá crying nada, não tá chorando, e ele me pede um break. Olha, vamos parar com esse assunto aqui, eu quero ter o meu tempo, minha Então, cabeça. Ele fala pra mim, quieta. all done. As crianças são... Aí é muito interessante muito que fofo. eles conseguem, e principalmente você precisa ver, minha filha não dá tela de jeito nenhum, nem nada, a avó chega, vai para debaixo da coberta, bota os dois e cubro, sabe? Achando assim, nós não estamos ali escondendo da mamãe, né? Eu fico com os dois lá, e a mãe, o que vocês estão fazendo? Eu vou assim, mas é só com a vovó. Mas, gente, eu deixei de fazer. Porque depois que eu estou, sabe? Que a família tem que entender. Porque se a mãe proíbe, o pai vai dar. E depois a avó... Eu tenho que respeitar a criação.
Vó não pode citar tudo também. Principalmente, gente, tela, cuidado com o celular, Sim. gente. Isso É atrapalha. um excesso. Eu vejo que o Com meu todas neto as é louco. crianças, é. Que ele nasceu na época da pandemia, tem 3 anos de idade, então não teve tantas brincadeiras, né, outside, né, do lado de fora, tudo. E aquilo muito na televisão e vendo os pais com o celular, porque o problema é o exemplo, né? Uhum. E o que você podia? Você tinha que comunicar com o celular, né? E eu via que a outra não, adora brincar, mas ele é mais ligado. E quando ele, por exemplo, deixa de estar com o celular, ele dá crise, mas eu quero, eu quero, eu quero. Então, nós como vós, né, o ajudador, tio, tudo, gente, não faça, porque depois é um trabalho danado para a mãe voltar aquilo ao normal, porque a criança realmente fica muito mais nervosa. Porque cada passinho que você incrível. conquista, né? Você tem que ter muito cuidado para não dar para eles step back. Step back, Né? Então, assim, andar para trás, andar né? para trás, Então, é nisso que a gente tem buscado estar aqui nesses podcasts, para poder a gente, sabe, vamos usar mais a roupa para outras coisas específicas. Hoje nós estamos falando, assim, do nosso congresso. Isso. Vá, gente, busca essas pessoas todas que querem saber mais desse autismo em foco, que eu acho que o foco é isso hoje, porque mesmo você não conhecendo do assunto, é bom conhecer, vale a pena aprender, porque você vai ter empatia para uma criança que está em crise, você vai querer fazer mais inclusão e reparar que ao redor pode ter uma mãe precisando de você. Exatamente. Isso não é muito importante a gente fazer? Muito, muito importante. E foi através de uma mãe, Rosângela, através de uma mãe que eu conheci, Cláudia, e que isso brotou, porque eu já, né, a experiência da minha filha ter tido, eu vou contar, com 3 meses meningite, eu poderia hoje estar com uma filha atípica, e eu queria só que Deus me desse ela do jeito que fosse, mas viva, né? Que eu tinha 5% de chance de vida. Então, eu tenho, sim, eu sei o que é essa dor, né? Que virou amor, Sim. porque ela tinha só 3 meses. Imagina esse tempo de saber, até então, ela não ter tido nenhum sintoma neurológico que eu devesse a estar cuidando, né? Foram, assim, até os 14 anos, sem sequela. Até os 14, até na adolescência. Eu tive mais cuidado. Como eu fazia um trabalho grande para pai naquela época, né? Há 30 anos atrás, mais de 30. Então, isso hoje tenho esse projeto. Então, não é só a decoradora, nem a realtor. É um projeto de vida que eu passei a descobrir que eu poderia fazer algo por essas mães que muitas vezes não têm visibilidade alguma na sociedade. E foi isso que a Dor com Amor, ela nasceu. E Cláudia, e que fez esse grupo, e falava assim, Débora, já que você vai me ajudar, nós vamos fazer happy hour, né? Pensei assim, vou juntar uma turminha na minha casa para fazer... Eu sou consultora de moda, para poder dar autoestima, eu queria muita autoestima delas, de estar junto com uma pessoa, porque eu falar até de então... outras coisas, de outras né? coisas, sem precisar falar só de autismo e nada, elas mesmas, o que você precisa da gente? E com isso abrimos um grupinho de 5 e é muito novinho, muita gente fica assustada, né? Porque como que um projeto desse, que hoje nós estamos aí, né, no Brasil, internacionalmente já estamos falando, nós vamos lá para a Inglaterra, nós estamos no Brasil com 2 núcleos, já abrindo um outro. E muita gente nos procurando, porque é a visão, é o projeto, é estar trabalhando com essas mães. Eu acho que é isso que é importante. Nós estamos realmente trabalhando, nós não estamos aqui para poder ser mais um no Instagram ou no WhatsApp. E de 5 mães, hoje somos 250 mães somente numa região próxima, muito próxima à Flórida, porque para poder pegar toda a Flórida eu deveria ter pelo menos 4 a 5 núcleos, né? E que nós vamos chegar lá. E nos Estados Unidos também, em outros estados que também já estão aí. Mas nós estamos assim, se estruturando, caminhando. Exatamente. Porque eu acho que é isso que é bom. Mas você aí que queira ter essa visão de como nós começamos e como hoje nós podemos falar que nós vamos ter até um congresso para facilitar
essa inclusão, esse ensinamento, porque tudo é informação, não é? Isso que eu ia falar. Informação certa, né? E não esse monte de coisa que a gente ouve, que eu imagino que os pais ficam absolutamente perdidos, né? Porque cada pessoa fala uma coisa. Sim. Né? Cada um fala uma coisa e todo mundo acha que entende muito, que sabe muito. E é um estudo constante. A própria aba, assim, eu sempre estou fazendo parte de webinar, de estudo, porque... Não para. Não para. Você vai se modernizando. Mesmo sendo uma ciência, a medicina é uma ciência. E ela não está sempre... Sempre evolução, né? Evoluindo. A aba é a mesma coisa, porque de 1960 isso. para 2023... Isso. É muita coisa. É muita coisa. Então, a gente tem que estar sempre estudando e pesquisando. E ninguém sabe tudo, E os comportamentos humanos, eles mudam. E é uma ciência que trabalha o comportamento. O nosso... que o autismo vem tanto do nosso... Como é que fala? Gene, né? Uhum. Que é genético. E eu digo que há uma mudança genética no mundo, que nós não somos homens sapiens. Então, com o desenvolver do tempo, a nossa genética vai sendo alterada, né? E hoje, nisso, pelas ciências, por tudo, há essas diferenciações do neuro, né? Neuro. E com isso, eu acho que nós temos que prestar atenção em tudo, porque antes, quando eu nasci, eu acho que eu fiquei enrolada num coeiro, que eles falavam, né? Assim, toda enroladinha. Eu já abri o olho logo e puxei o colar da minha avó. Então, eu já era essa Débora aí, que eu acho que era assim. Mas os nenês nem mal abriam o olho, né? Nasciam de olhinho fechado. Já nascem de olhinho fechado, né? Então, quer dizer, tem uns que é bem diferente, né? Que eu já puxei um colar de pé, caiu no meu rosto, o povo gritando, ai, matou a menina. Mas não, tô aqui. Então, quer dizer que isso vai mudando. E hoje as crianças já nascem muito mais espertas, né? Do que antes. Eu acho que é esse processo genético que o mundo vai, as mudanças comportamentais, por isso que a gente pelas não pode parar de evoluções do estudar tempo. nunca. Então, é isso, gente. Não tem como parar de estudar, né? Não tem. Mas, olha, você quer completar alguma coisa para a gente aqui, para falar alguma coisa assim específica? Porque aqui a gente é um bate-papo, tá Primeiro vendo, que né? tudo, que vocês não deixem de comparecer dia 9 de dezembro, que eu acho que vai ser muito importante, vai ser muita informação e com uma linguagem simples, fácil de entender, que não adianta a gente colocar um monte de termos científicos e técnicos, que esse não é o objetivo, isso a gente faz nos cursos. Eu aqui no projeto, o que eu faço assim, mais em termos de voluntariado é ajudar durante os assessments, porque tem muitas mães que não falam inglês. Sim. E as BCBAs, as supervisoras, que são as pessoas que fazem, né, a avaliação do como vai ser o tratamento da criança, elas normalmente não falam português. Então, eu acompanho muitas famílias na hora dessa avaliação para fazer a tradução. Embora eu não tenha mais tempo... Tá vendo, gente, como é importante estar na dor com amor? Eu não tenho tempo mais de ter outro cliente, porque eu já tenho, né? Já estou com minhas horas todas ocupadas. Mas eu sempre arrumo um momento para ajudar nos assessments ou qualquer outra coisa que precise... Né, sobre aba, sobre alguma coisa que precise falar com a supervisora. Pode me chamar no privado, meu telefone está lá no grupo. Estou sempre à disposição. Então, gente, olha, agradecer mais uma vez e pela sua parceria, por esses olhinhos que brilham, que eu falo que a Rô é a nossa, que realmente é gostoso falar com ela, ver ela tratar essas crianças. E vocês, não esqueçam, o congresso, 9 de dezembro, e vai ser em Pompano Beach, vai estar no meu Instagram, nós estamos fazendo as divulgações agora, e as inscrições são limitadas, e você, para nos achar, vai no dor.comamor no Instagram, e também vou deixar o meu WhatsApp, né, meu telefone, que é 1561 929 9519, Débora Lousa. E aí, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Débora, pelo convite. Foi um prazer. E vocês fiquem ligados para o próximo, hein? Não percam. Agora, sempre com você,
Autismo em Foco.